Olá, tudo bem? Eu sou Jéssica Borges, esse é o canal Biologia em Destaque. Hoje vamos falar do sistema tegumentar. É o maior órgão do corpo humano. Ele chega a 2 metros quadrados fora do corpo e é um dos principais órgãos de proteção. É como se fosse a nossa armadura. Então, continue conosco. O que é o sistema tegumentar? O sistema tegumentar é a estrutura que reveste os nossos órgãos internos e acaba protegendo eles. Ele é a primeira linha de defesa dos nossos tecidos, dos nossos músculos, dos nossos nervos. Se não fosse ele, a gente estaria muito mais expostos a ataques de bactérias, as infecções iam ser muito mais graves. Ele é composto por pele, derme e epiderme, e seus anexos, que é cabelo, unha e as glândulas. Algumas curiosidades é que ele é o maior órgão do corpo humano, como a gente vê na imagem, ele, se ele fosse retirado do corpo, ele chegaria até 2 metros esticado. Ele pesa cerca de 15% do nosso peso corporal em adultos. Agora vamos falar um pouquinho sobre as funções do sistema tegumentar, que é a primeira função que eu posso falar é sobre a barreira natural dele, que ele funciona como armadura para os nossos órgãos internos, que é a função mais óbvia dele, né? Ele protege os nossos órgãos internos. Por exemplo, se a gente sofre uma queimadura, se isso fosse direto no músculo ou direto no nervo, iria ser muito pior. A pele protege. A pele é a primeira barreira que a gente sofre os cortes, perfurações, e isso acaba protegendo, amenizando o tecido interno. A nossa pele ela é hostil para fungos, bactérias, vírus. É um território que eles não se dão tão bem, a princípio, pelo menos. Mas essa barreira, às vezes, em alguns casos, pode falhar, que é o que a gente vai falar futuramente, mais pra frente, sobre as doenças. E também, ela tem a função de hidratação, que ela praticamente impede que o nosso corpo por dentro seque. Ela segura a hidratação. Outra função é a regulação e a sensibilidade. A pele funciona como um termostato. Por exemplo, quando a gente soa muito, significa que os vasos eles se dilatam para resfriar o nosso sangue. No caso, quando a gente está com febre, é o contrário. A temperatura do corpo aumenta muito, que é para destruir, digamos assim, o invasor, que seria uma bactéria, um vírus, e a função dos vasos é segurar aquela temperatura alta lá dentro do corpo. Aí por isso os vasos se contraem, aí fisicamente a pessoa fica um pouco esbranquiçada, a temperatura fica muito quente, na testa principalmente, na boca. Em seguida, quando a febre abaixa, geralmente dá um quadro de suor excessivo na pessoa, na criança que está com febre. O nosso corpo dilata, geralmente a pele fica avermelhada, e os vasos do sistema tegumentar se dilatam para jogar tudo isso para fora, essa umidade, essa temperatura alta, que é uma das funções das glândulas de excreção dessa parte. Além do mais, a pele é um órgão endócrino. Ele produz vitamina D, através da exposição ao sol, obviamente, que é muito importante para os nossos ossos, por isso que é uma questão muito importante, tomar um pouco de sol, obviamente, antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde, principalmente aqui na nossa região, que as temperaturas são muito altas, entre meio-dia e 2 horas da tarde é muito quente. Além do mais, a pele, ela todinha, o corpo todo, ela é muito sensível a toque, a frio, ela nos protege do perigo, tanto é quando a gente encosta numa panela, por exemplo, ela já é mandada a dor, emite pro cérebro aquele comando, assim, tá? É perigoso. Quando a gente encosta num animal, por exemplo, aquelas lagartas de fogo, a gente sente a sensação de queimadura, é uma forma do nosso corpo de nos proteger, de indicar que a gente está numa situação de perigo. Como no frio também, a gente encosta no gelo ali, a gente sente imediatamente aquela friagem. Isso se dá pelo corpo ser cheio de terminações nervosas, a pele ser cheia de terminações nervosas, cheia de vasos.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre o histórico, a história de como começou os estudos sobre o sistema tegumentar. Na antiguidade, na Grécia, Egito, Roma, havia tratamentos para a pele, mas tratamentos rudimentares, muito simples. Aí só foi evoluir um pouquinho no Renascimento. No Renascimento teve algumas publicações com um detalhamento meio que artístico do corpo humano, da pele, mas a evolução mesmo do estudo do sistema tegumentar foi só no século XIX, como em várias outras áreas da saúde, da medicina, no estudo da célula, por exemplo, que foi a invenção do microscópio. Nessa parte, o microscópio ajudou a ver, a desmistificar como que é a pele por dentro. Foi feito um estudo em cadáveres. Aí eles conseguiram ver todas as camadas da pele, que a pele tinha glândulas, que a pele tinha terminações nervosas, a pele tinha vasinhos, veias e as demais glândulas também. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as camadas da pele, do que a pele é composta, suas glândulas. A camada mais externa da pele é a epiderme. Ela funciona como um bloqueio natural. A segunda camada é a derme, é a camada intermediária, ela é rica em vasos, onde ficam as glândulas e os folículos, onde nascem os pelinhos. A terceira é a hipoderme, é onde ficam as células adiposas, que são a gordura. Essa gordura, ela funciona como isolamento e reserva de energia. As estruturas que compõem o sistema tegumentar são glândulas, alguns vasinhos. Vou falar das glândulas, que é a glândula sebácea. A glândula sebácea é o que produz a oleosidade da nossa pele, esse sebo natural, que ele serve para lubrificar a pele, para a pele não ficar tão seca. Tanto é que eu vou falar mais para frente das doenças de pele, que é quando há o excesso desse sebo e quando há a escassez desse sebo. Músculo ereto do pelo. É um feixe de músculo bem pequenininho, que ele é responsável por aquele arrepio do pelo que a gente tem. Bulbo piloso. Bulbo piloso é a raiz do cabelo, a raiz do pelo. Folículo piloso. Folículo piloso é tipo uma bolsa onde o pelo origina e cresce, onde o bulbo fica. Haste do pelo é a parte do pelo que sai para fora, né? É a parte que a gente vê. Glândulas sudoríparas. Glândulas sudoríparas são as responsáveis pelo suor, que ele é responsável pela regulação da temperatura do nosso corpo, como eu falei no começo do vídeo sobre a febre. Receptores sensoriais e nervos. Receptores sensoriais e nervos. Corpúsculo tático. Ele é responsável pela sensibilidade ao toque leve. Corpúsculo lamelar. Detecta pressão profunda e vibrações. Fibras nervosas. Transmitem sinais sensoriais da pele para o sistema nervoso central. A sensação de dor, por exemplo, é um exemplo disso. Vascularização. Plexo cutâneo. Artérias e veias que fornecem sangue e nutrientes para as camadas da pele. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cabelos e unhas. Cabelos e pelos. O cabelo e os pelos são queratina dura. A função dos pelos, do cabelo, é proteção térmica, sensorial e contra partículas, que é no caso do nariz, que quando a gente puxa o ar, impede um pouco, pelo menos, da entrada de poeira, de agentes que estão também contra vírus, bactérias que estão no ar. E nos olhos também, impedindo que caia pequenas partículas dentro do olho. Unha. As unhas são placas de queratina. Elas protegem a extremidade dos dedos e ela ajuda a pegar os objetos, a apreensão dos objetos, fazer o movimento de pinça também. E
Uma curiosidade é porque que o cabelo do braço, por exemplo, ele só fica curtinho e o cabelo da cabeça cresce em algumas pessoas, cresce muito, cresce até os pés. É que o sistema tegumentar, ele programa os pelos de cada lugar, cada região do corpo, para que eles tenham um tempo determinado de vida. Os da cabeça, por exemplo, eles têm vários anos, eles têm a permissão de crescer por vários anos, em torno de 7 anos, e algumas pessoas menos, por isso que fica tão grande. Já o do braço, da perna, de algumas outras partes do corpo, eles têm a permissão de crescer pelo menos por poucas semanas. Aí eles são renovados, são trocados, eles têm o ciclo de vida deles encerrado, nasce o pelo e eles caem, por isso que não fica grande, fica com poucos milímetros, dependendo de pessoa para pessoa. Porque senão a gente ficaria, igual mostra na imagem, a gente ficaria o corpo todo cheio de pelo, igual os animais. Tipos de pele. A pele, quanto à oleosidade, ela pode ser normal, que é a pele que tem a produção da glândula sebácea normal, produz o tanto que o corpo necessita, o tanto que a pele necessita. É oleosa quando produz sebo demais. Geralmente isso gera espinha, cravo. A pele seca, geralmente ela produz pouco sebo e ela sofre de escamação, principalmente em dias quentes. E daí a pele mista. A pele mista, ela geralmente é mais seca na extremidade do rosto, principalmente, e na zona do nariz, da bochecha, começo da testa, às vezes ela é muito oleosa também. Agora, quanto à tonalidade das peles. O melanócito é a célula que produz a melanina, que é responsável pela cor da nossa pele. Tem a eumelanina, que é um pigmento mais escuro, mais acastanhado e preto, que tem uma proteção maior contra os raios UV, os raios do sol. E tem a feomelanina, que ele é avermelhado, amarelado, a proteção dele não é tanta. A tonalidade da pele, ela é uma adaptação evolutiva, dependendo da adaptação aos raios solares. Condições hereditárias e pigmentais. Agora nós vamos falar sobre o albinismo. O albinismo é a ausência total ou parcial de melanina na pele. Geralmente os indivíduos que têm essa condição, ela é uma condição hereditária, é um gene recessivo, né, que ele é muito raro ele aparecer, mas aparece em alguns indivíduos, principalmente quando o pai e a mãe têm esse gene recessivo, ele aparece. Em um dos filhos, pelo menos, aparece. Aí, se os dois têm os genes, é muito grande a probabilidade de ter vários filhos com essa condição. Geralmente os indivíduos, eles têm a pele muito clarinha, muito branca, os olhos também são muito claros e eles têm uma sensibilidade muito grande ao sol. Outra condição pigmentar da pele, do sistema pigmentar, é o vitiligo. Vitiligo é uma condição hereditária e autoimune. O que acontece no vitiligo? As células de defesa do nosso corpo atacam as células que produzem melanina, os melanócitos. E com esse ataque surgem manchas brancas na pele. É o vitiligo, como a gente vê, aquelas manchas brancas que estão na imagem. Sardas é o aumento da produção de melanina em algumas áreas específicas do corpo. Ela tem propensão genética. Melasma é manchas no rosto, geralmente é no rosto que dá. Ela é a produção de melanina nessas áreas específicas e geralmente pode ser pelo sol, pode ser por genética também e pode ser por fatores hormonais. A gente ouve muito falar da gravidez que as mulheres costumam ter. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as patologias ligadas ao sistema tegumentar, desde as mais simples às mais complexas, as principais, porque todas seriam muitas para falar. Bacteriana podemos citar o impetigo,
fungos, micoses, que são aquelas coceiras que dão entre os dedos, conhecido como pé de atleta, frieiras. Tem outra doença muito grave também, que ela pode ficar grave, a esporotricose. Ela é uma doença que geralmente ocorre em animais, principalmente em gatos, mas ela pode contaminar humanos também. E ela geralmente causa perca dos pelos da região, podendo evoluir para feridas que não se curam, não fecham. Doenças inflamatórias e autoimunes. Dermatites, que causa coceira, irritação e quebra a barreira da pele. Tem a psoríase também, que ela é causada pela renovação celular acelerada. Visualmente elas são placas escamosas e avermelhadas. Acne é o mais comum, né? Como eu tinha falado anteriormente, é a glândula sebácea, que geralmente é uma produção muito alta do sebo e ocorre a inflamação nessa parte da glândula sebácea, mais na parte do folículo ali, e gera as espinhas. Câncer de pele. O câncer de pele se dá quando há o crescimento anormal das células da pele. Ele é o tipo de câncer mais comum no Brasil. Existem 2 tipos. Os carcinomas, que podem ocorrer no rosto, no pescoço, nos braços, áreas que são frequentemente expostas ao sol. Pode ocorrer também feridas que demoram a melhorar, não melhoram. E tem os melanomas. Melanoma, ele é o tipo de câncer que é originário no melanócito. Ele é agressivo, por isso tem maior risco de metástase. Vou falar sobre as pintas suspeitas. Tem um protocolo, que é o protocolo ABCD, para essas pintas. Se alguém perceber esse tipo de pinta, é recomendado que procure um médico, um dermatologista, um de atenção primária, para verificar se está tudo ok. Há pintas assimétricas, que tem um lado diferente do outro. Bordas irregulares, quando ela não é certinha, ela tem umas bordas diferentes. Cores múltiplas, tem mais de uma cor. Diâmetro maior de 6 centímetros, ou seja, uma pinta grande. E evolução, tipo de tamanho, de bordas, de cor. Tratamento das patologias. As patologias têm um tratamento diferenciado conforme cada uma delas, conforme o agente causador. As fúngicas, por exemplo, são recomendados remédios, comprimidos, pomadas antifúngicas. As bacterianas são recomendados antibióticos, tanto pomada quanto em comprimidos também. A fototerapia é indicado para psoríase, assim como alguns corticoides também, que são indicados tanto para psoríase quanto para dermatites. A fototerapia ela é utilizada raio V, que diminui um pouco a renovação celular. Para acne, geralmente é usado ácidos e retinóides. Para o câncer de pele, geralmente é intervenção cirúrgica e quimioterapia. Mas para tudo em geral, melhor tratamento é a prevenção, que é os cuidados de fotoproteção. Usar protetor solar, hidratante de pele e usar barreiras também, bonés, roupas para proteger a pele da exposição solar. Aplicações do conhecimento do sistema tegmentar. Uma das aplicações é na área da saúde, na área médica. As doenças, muitas vezes, elas dão um sinal na pele, como anemia, por exemplo, que a pele fica um tanto quanto amarelada. No tratamento também de queimaduras, feridas complexas. Outra aplicação é na área de farmácia, nos fármacos. Medicamentos que usam a pele como meio de entrada, como adesivos de nicotina, hormonais, anticoncepcional adesivo, dentre outros. Na área estética também. Cada vez mais estão evoluindo os estudos para tratamento anti-envelhecimento, tratamento para melhoria de várias situações da pele, doenças e outras áreas mais, como cabelo também, implantes, tratamento para queda, para oleosidade. Na ciência forense também é outra área da aplicação, que identifica
humanos, cadáveres, através das impressões digitais deles. Outra área é outra aplicação também é na área de biotecnologia, com a criação de uma pele sintética feita com as impressoras 3D para fazer testes que são feitos em animais, medicamentosos, testes de cosméticos também, maquiagem, que os animais vão sendo substituídos por essa pele sintética. Então, fazendo um apanhado do que foi falado nessa videoaula, o sistema tegumentar ele não é apenas um saco que guarda os órgãos, uma embalagem, ele é um sistema dinâmico, sensorial, endócrino. Ele é importante para o nosso equilíbrio térmico, no caso da febre, do suor. Ele é a nossa primeira barreira contra os patógenos. Em patologias, é muito importante que tenha diagnóstico precoce para o tratamento funcionar melhor. E a fotoproteção, que é muito importante, que nós falamos, que é o uso de protetor solar, evitar sair de casa nos horários de pico, entre as 10 e as 4 da tarde, usar sempre proteções ao sair no sol, chapéu, roupa tampando os braços. E é isso, conhecer sobre o sistema tegumentar é muito importante para promover a saúde e o bem-estar. Obrigada por ter me acompanhado até aqui e por hoje é isso.